a edição do bimestre passado da revista Veja, mas a Bíblia diz que a fé que nós temos, ela é uma loucura aos carnais, né? A Bíblia diz que aquele que é do Espírito tudo discerne, e dele nada é discernido, ou seja, Deus é Espírito, só pode ser adorado em Espírito. Então, para você compreender Deus na vida de alguém, você precisa compreender, discernir pelo Espírito, senão você não compreende. E a gente fica taxado dessa maneira e não tem problema nenhum, né? O que para eles pensavam ser como ofensa para nós, quando, por exemplo, usaram palavras do tipo povo moreno, que incomoda, que alvoroça, né? Gente estranha. E aí eu me lembro de Paulo, né? Na escrita, nós vamos ver ali em Atos, quando ficando só 7 dias na cidade de Éfeso, vai causar um alvoroço tão grande que os construtores, né, dos ídolos pequenos, chaveirinhos, grandes, maiores, para venderem no pátio do templo da deusa Diana, eles vão causar um alvoroço na cidade, querendo acabar logo com aquilo ali. Eles vão dizer: olha, vocês tomam cuidado, porque esses que alvoroçam o mundo já chegaram aqui também. E eu percebi que esse povo está aqui também em Belém. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, porque Cristo está em nós. Glória a Deus! Deus abençoe a vida do vosso pastor, pastor Pedro, esse homem de Deus. Deus abençoe a vida da pastora Rai, também a vida da Brenda, do Luizinho. O Luizinho eu ainda não sei quem é. É tu? Eu pensei que era o outro. Porque ela falou, a Brenda tinha dito que tinha um irmão, não foi? Bruno, nada a ver, Bruno, me perdoa. Você desculpa aí se eu te ofendi te chamando de Luizinho. É brincadeira, Luizinho. É que eu já vi que ele é gaiato. Louvar a Deus também pela vida do pastor Cleison, tão querido, tão amado, da pastora Shirlene, gente boa toda a vida. Pensa num casal top de Deus. Ser recebida por eles me faz perceber o quanto Deus me ama, o quanto Deus é cuidadoso, o quanto Deus é zeloso. E está aqui nessa cidade que eu estou decorando. Até antes de eu ir embora vai ficar gravado direitinho. A cidade de Ananindeua. Rapaz, isso aqui é muito forte. A cidade tem fogo. O nome da cidade é um mistério. Se você falar 3 vezes, você já está batizado. Ananindeua, Ananindeua, Ananindeua. Pegou, né? Mas de verdade, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É uma alegria estar aqui nesse congresso, perceber tanta presença de Deus nesse lugar, como nós já fomos ministrados, né? Vocês podem sentar. Glória a Deus. Faça isso glorificando a Deus, não perca nem um minuto, nem um segundo na presença do Senhor. E num congresso como esse, onde o Senhor se manifesta com tanto poder, onde a sua presença é tão notória, né? Deus abençoe todos os preletores. Eu não gravei o nome de todos, mas tem uma cola boa aqui no cartaz, né? O pastor Geraldo Denard, esse eu pude receber da vida dele. Deixa eu ver aqui, cadê a pastora Elizabeth? O segundo nome eu não me atrevo a dizer. E também o outro que não está aqui no cartaz, mas porque foi o Senhor que agendou ele. O que? Herbert, Deus abençoe. Como Deus tem usado esses homens. E eu fico preocupada quando eu estou num culto assim. Porque quando você está num culto difícil, aonde a glória de Deus não se manifesta, você pensa assim: meu Deus, esse culto está tão ruim, que o Senhor pode até me usar hoje aqui, de tão ruim que esse culto está. Então o Senhor pode ser até que eu seja útil hoje aqui. O pessoal tem preocupação quando o culto está ruim. Eu não, quando o culto está ruim eu fico calminha. Porque aí eu digo, se bem que, claro, ninguém pode emitir nenhuma avaliação sobre o culto, porque não é pra gente, é Deus que determina. Mas como somos seres humanos, indivíduos sensoriais, a gente acaba emitindo uma opinião, ainda que ela não seja relevante, sobre o culto, mesmo que nós não sejamos o homenageado do culto, e aí a gente acaba usando esse tipo de jargão, mas não leve isso ao pé da letra. Mas aí quando tá ruim, eu digo: ô Jesus, o culto tá tão ruim que o Senhor pode usar até mim hoje aqui. De tão ruim que tá, eu posso até ser um instrumento aqui. Agora, quando acontece
acontece no culto ser como está sendo hoje, quando o culto está tão bom assim, eu começo a fazer a oração do desesperado. Eu digo, Deus, pelo amor de Deus. Eu fico ali, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor me usa. O Senhor faz alguma coisa hoje aqui, para a glória do teu nome. Porque é uma atmosfera tão tremenda que a gente entende porque Moisés tirou as sandálias dos pés diante da sarça, né? Depois ele vai dar essa orientação para nós de que maneira nós deveríamos nos comportar liturgicamente, dizendo, guarda o teu pé quando estiveres diante do Senhor, quando entrares na sua casa, porque a glória, a presença de Deus está aqui palpável. Você vê, são 9h35 da noite, não é isso? Confere? 21h35. Eu não sinto aquela aflição de quem está com aquele ciricutico de levantar para ir embora correndo. Aquele olhar ansioso de coruja seca, vai logo, vamos embora, a gente tem que ir para casa. Não, a gente percebe um estado de graça, repouso sobre a igreja. Deus seja louvado pela vida de todos os obreiros, pela vida de todos os pastores. É uma honra para mim poder estar aqui nessa igreja, nessa casa. Deus abençoe a vida dos irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Essa é minha mesmo, né? Eu não gosto de coisa babada, não. Tem certeza que é minha? É minha essa. Vamos lá que eu vou avaliar ainda. Glória a Deus. Glória. Aí o pessoal que quer gastar a gente, porque a gente faz uso do título missionário, né? Diz assim, ó irmão, a irmã não tem preocupação com isso não. E quando Deus enviar a irmã para lugares, eu vou ensinar eles a beber na água, no negócio limpo. Não é não? A gente está aí para aprender. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia. Essa palavra voltou ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Aleluia. E eu tenho aprendido que como o barro, o vaso não pode contender com o oleiro. Ele não pode olhar para o oleiro e dizer, por que fazes assim? Pode? Não pode, né? Então eu quero ser obediente ao que o Senhor tem falado ao meu coração para essa noite. Atos, capítulo de número 9. Quem achou pode dar um amém? Amém! Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Diz assim o texto sagrado. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Para as sinagogas de onde, gente? Damasco. Complete aí, por favor. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, de onde, gente? Damasco. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Para onde, gente? Para onde, gente? Guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Agora, possivelmente, se você tem uma Bíblia mais antiga, daquela que não faz parte dessa revisão Almeida corrigida e atualizada, depois do ponto a quem tu persegues, vai ainda estar escrito: duro será para ti recalcitrar, lá no versículo 5, contra os meus aguilhões. Eu gosto de fazer esse adendo porque a maioria
de nós possui um exemplar mais atualizado, mas quem possui um mais antigo vai ver a continuidade desse texto, dizendo dessa maneira: e duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, na continuidade do versículo 5. Diga amém por essa palavra. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Diga assim comigo: experiência. Isso. Experiência, segundo o dicionário da língua portuguesa, né? Nosso dicionário, significa exatamente isso aqui, ó. Chegar ao conhecimento de algo que você não sabia por todos os sentidos do corpo. Ou seja, você vai chegar ao conhecimento de algo que você não sabia, fazendo uso de todos os sentidos do corpo. E quando eu digo sentidos, é sentidos mesmo, não é sentimentos. Sentidos: visão, tato, olfato, paladar, tudo que compõe os fatores sensoriais do seu corpo. A sua visão, a sua língua, a sua audição, a sua pele. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, em suma, viver uma experiência, ter uma experiência, participar de uma experiência ou qualquer coisa atrelada à palavra experiência, significa chegar ao conhecimento de algo que você não sabia, fazendo uso de todos os sentidos do seu corpo. Então, viver uma experiência é ter todo o seu corpo envolvido com aquilo que está acontecendo, e a partir disso viver um nível de transformação, porque você vai chegar ao conhecimento de algo que você não sabia, e isso é sempre transformador, sim ou não? Sim. Sim. É transformador saber que o Chaves e o Chapolin são a mesma pessoa. É incrível quando você percebe que o Nhonho e o seu Barriga são o mesmo ator. Só que eu vim falar de algo muito mais profundo. É maravilhoso perceber que aprender a soma, as equações matemáticas, a ciência das exatas, vai te fazer chegar ao resultado de coisas que vai te permitir um planejamento, vai fazer de você um homem antecipado, uma mulher planejada. Você sempre vai estar à frente do tempo. As experiências nos promovem, nos lançam, nos projetam de uma maneira ou de outra. Isso não precisa ser nem adornado com todo um conteúdo profético e teológico. Albert Einstein, por exemplo, vai falar sobre um nível de experiência. Ele vai falar sobre a transformação do conhecimento, a experiência do conhecimento. E ele vai dizer que uma mente, uma vez chegando ao conhecimento de algo que ela não sabia, ela é dilatada de tal maneira que ela não pode mais retornar ao tamanho original antes do seu conhecimento. Você não pode mais retroceder. Aleluia. Capítulo 9 do livro de Atos, na verdade, em suma, ele está falando sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E falar de conversão é falar de uma experiência. Diga de novo: experiência. E eu vou repetir pela terceira vez, porque eu não quero que você esqueça. Experiência é chegar ao conhecimento de algo que você ainda não sabia, fazendo uso de todos os sentidos do corpo. Então ela não acontece só do lado de dentro. Em razão de acontecer do lado de dentro, ela também é evidenciada do lado de fora. Saulo é um perseguidor da igreja. Ele na verdade faz isso acreditando que está fazendo a coisa certa. Ele não persegue a igreja gratuitamente. Na verdade, ele nem atribui a ela esse termo. O termo que ele utiliza é seita, porque ele não acredita na legitimidade desse desenvolvimento eclesiástico. Ele não acredita na verdade, na legitimidade do evangelho de Cristo. Ele não acredita que Cristo é o enviado de Deus. Para ele, Cristo é um charlatão, alguém que apareceu, que trouxe uma palavra e que arrebanhou o coração de algumas pessoas. E essas pessoas estão dando continuidade a essa palavra, e os judeus estão extremamente alvoroçados, e o sistema romano está totalmente monopolizando, tentando sucumbir esse desenvolvimento, tentando paralisar o aceleramento do crescimento da igreja. Só que não está dando certo. O poder que eles estão usando, por mais que façam uso de força, de foice, de pedra, de fogueira,
de caldeira, de cruz, de tortura, nada está dando resultado positivo para Roma e nem para os judeus. Pelo contrário, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o texto vai estar totalmente claro, dizendo que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Às vezes Deus permite dores e mártires em nosso meio para que nós comecemos a desenvolver em nós um espírito que seja capaz de colocar o corpo carnal em atestado de morte para poder viver uma causa. Quando você vê gente muito melindrosa é porque o evangelho ainda não tornou-se vivo dentro dessa pessoa. Aí, muito ferido, muito tocado, muito sentido. Você não pode ferir quem já morreu. Você entende que já morreu, os milímetros vão acabando, os riscos vão sendo amenizados, o medo é silenciado. E ele não está entendendo a propagação desse desenvolvimento. Um capítulo anterior, Estevão vai ser apedrejado até a morte. E estando em encalço de morte, vai abençoar, vai fazer uma oração em prol dos seus inimigos. Assim, exatamente como Cristo, ao ser crucificado, vai dizer aos seus algozes que lhe fizeram um julgamento precipitado e ilegítimo, porque não conseguiram ter absolutamente nada contra ele. Pelo contrário, os príncipes da sinagoga que deveriam dar condução ao julgamento, o texto vai dizer que Estevão, cheio do espírito de sabedoria, possuído do espírito de sabedoria, vai começar a trazer a palavra desde os dias de Abraão até os dias de Cristo, sem pegar uma vírgula contra a lei. Vai citar a Torá, vai citar Isaías, vai falar dos profetas maiores até chegar em Cristo, de maneira que ele vai pregando com tanta ousadia que o texto vai dizer que os príncipes da sinagoga, enquanto Estevão pregava, começavam a ranger os dentes e a colocar as mãos nos ouvidos, estado de possessão. É complicado quando quem deve emitir o juízo está possesso. E é o que vai acontecer. E aí o texto diz que alguém taca a pedra e começa o massacre, e ele abençoa, e a igreja continua crescendo. E aí vão pegar as vestes e vão deitar aos pés de Saulo, que consentia em sua morte, já sendo uma autoridade. Que tipo de autoridade? Uma autoridade que poderia ter intervido nesse julgamento, que não procedeu com prova para que fosse concluído. O texto diz que ele vem nessa velocidade, ele vem feroz. Ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para poder levar cativos e presos. Ele vai pisar numa jurisdição que não é dele, por isso ele precisa de cartas de autorização. Ele não pede a Roma, ele pede ao sumo sacerdote, porque ele vai pisar numa jurisdição que não é dele. Ele pega essas cartas e ele vai para dar continuidade a esse massacre, a esse martírio. Ele deseja ir a Damasco, e o texto diz que quando ele vai entrando pelo caminho, se aproximando da entrada de Damasco, subitamente ele é cercado de um resplendor de luz. Glória a Deus! Oh, aleluia! Salmo de número 119, o maior salmo da Bíblia, não é o maior à toa, ele é o maior porque Davi decidiu escolher como tema a palavra. E a palavra é inesgotável, é fonte que não para. Não há absolutamente nenhum outro livro que seja usado como paradigma de fé, aonde você continue pregando, repetindo às vezes os mesmos textos e percebendo uma revelação diferenciada dia após dia há mais de 2000 anos. Glória a Deus! É a palavra que estabelece o padrão da sociedade, é a palavra que implementa o cristianismo dentro da cidade. Foi por isso que João vai abrir a narrativa do seu livro, e ele não vai se preocupar em falar qual era o nome do pai de Jesus, ele não vai se preocupar em falar qual era o nome da mãe de Jesus. Ele já abre a narrativa dando ênfase à palavra, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida. Vai ouvindo aí, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando Davi vai compor Salmo de número 119, você vai perceber que ele vai associar vários trechos, refrão e estrofe do Salmo 119 para poder fazer menção da palavra. E ele sempre vai associar a palavra à luz. Completa aí para mim. Ele sempre vai associar a palavra à luz. A palavra à luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por diversas vezes, não apenas
no Salmo 119, mas em toda a Bíblia, você vai perceber que a manifestação de Deus na vida de um crente, ela se dá por intermédio da palavra. É por isso que não adianta, você pode procurar qualquer segmento e manifestação do Espírito, se ele não passar pelo crivo da palavra, ele não é legítimo, ele apaga. Por que a igreja crescia mesmo sendo perseguida? Porque a igreja orava a palavra, pregava a palavra, vivia a palavra do Cristo revelado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver segmentos que querem viver o poder sobrenatural todos os dias. Nosso Deus é extraordinário, mas sinceramente, comece a lembrar de todas as denominações que decidiram viver o sobrenatural todo dia sem passar pelo crivo da palavra, e me diga onde elas estão hoje. Aleluia. Porque vida na palavra é vida devocional. Vida na palavra é vida onde não é apenas o céu que manda na terra, mas a terra também comunica com o céu por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. Glória. Manifestações espirituais precisam estar respaldadas na palavra. Aleluia. Saulo vai viver a experiência da conversão a Cristo, vai ficar convertido. Glória. Quando ele vai entrando no caminho de Damasco. Por quê? Primeira coisa, ele está tratando isso como seita, e nem o seu instrutor. 14 anos Saulo aprendeu com Gamaliel, e nem Gamaliel, que estava sobre ele, não a nível de autoridade romana, mas a nível de autoridade de sabedoria, de sapiência, ele mesmo vai intervir na acusação de Pedro, quando eles tentam capturá-lo e dizem para ele, vamos matá-lo, mas o povo era com ele. Gamaliel entra entre os príncipes e vai dizer, dai de mão a estes homens. Estava falando de Pedro e João, porque se eles forem como Cefas, quem era Cefas? Esse sim foi um charlatão, que tentou trazer um nível de doutrinação que não foi aceita pelos judeus e nem pelo povo. Foi igual fogo de palha, acendeu aqui e apagou ali. Aí Gamaliel vai fazer citação de Cefas, e ele vai dizer, dai de mão a esses homens. Só que esses homens não são como Cefas. Eles não estão pregando de algo que acende aqui e apaga ali. Eles estão pregando de algo que acende aqui e acende ali, e vai chegando aqui e vai relaxando, e a outra vai chegando e vai relaxando. Aí eles dai de mão a esses homens, porque se eles forem como Cefas, eles começam hoje e derrubam amanhã. Agora, se essa obra for de Deus, se essa obra for de Deus, Glória a Deus. largue eles de mão, para que vocês não se vejam lutando contra Deus. Aleluia. Até Gamaliel deu de mão a esses homens, e Paulo está perseguindo. Está perseguindo. Alivia o compressor para mim, por favor. Está perseguindo. Está perseguindo. Está perseguindo. Vai indo ele para Damasco para pisar numa jurisdição que não é sua, com cartas de autorização da terra. Ele não faz aquilo que é errado porque é mal. Ele faz aquilo que é errado porque ele acredita que está fazendo a coisa certa. E talvez você diga, irmã Camila, em que eu me comparo a Paulo ou a Saulo nessa noite? Porque na maioria das vezes quem ainda não viveu uma conversão verdadeira, não é porque não quer viver, mas é porque anda fazendo a coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa. Eita glória. É isso que está acontecendo com ele. Ele não é mau, ele não é indisciplinado, ele não é sem vergonha, ele não é bandido, ele não é ladrão, ele não é torturador por prazer, ele não é destruidor por nascimento, ele não é marionete na mão de Satanás. O nome disso é consciência. Eu não estou falando sobre um poder espiritual de possessão. Eu estou falando sobre a nossa humanidade. A nossa humanidade é egocentrista. É por isso que de um tempo para cá, e um bom tempo para cá, dificilmente você ouve alguém trazendo um relato acerca do diabo, fazendo uso de seu rabo, seu tridente, suas orelhas pontudas, porque já há muito tempo ele não se revela dessa maneira. Mas ele faz uso da voz de nossa própria consciência, porque o nosso ego é tão grande que no final a gente fica achando que é a gente que está pensando. E talvez você diga, irmã Camila, mas Satanás não tem o poder de entrar na minha mente. Não, ele não tem o poder de entrar na sua mente, mas tem o poder de influenciar todos os seus pensamentos. Verdade. Aleluia. É só a cerca que está ao derredor abrir uma brecha para ele entrar ao redor. Aleluia.
Aleluia. E infelizmente a lei do pecado é sobre nós. E volta e meia, o anjo está lá, corrigindo para tapar uma brecha. Verdade. Eita glória. Vai ele agora para o caminho de Damasco e ele não sabe. Mas ele está prestes a viver a maior experiência da sua vida. E é isso que eu quero profetizar para os crentes e não crentes aqui nessa noite. Você está prestes a viver a maior experiência de sua vida. Eu vou falar isso de novo. Não me importa se você tem 30 anos de crente. Não me interessa se você tem 40 anos de ministério. Você está prestes a viver a maior dentre todas as experiências da sua vida. Talvez você está aqui sentado e você diga: irmã Camila, não fale assim comigo, você não me conhece. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu já vi. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi cego ver. Eu já vi a terra tremer. Eu já vi o sol parar. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi o surdo ouvir. Eu já vi o mudo falar. Eu já tive experiências sobrenaturais. Eu sei o que é batalha espiritual. Não. Eu estou falando para você o que Paulo falaria se ele estivesse hoje aqui. Se ele estivesse num divã, sentado numa cadeira, e hoje eu começasse a conversar com ele e dissesse: Paulo querido, conte para nós qual é a maior dentre todas as experiências que você viveu em todos os seus anos de ministério. Eu arriscaria, eu diria: diga-me aí, como é que é está no pátio inferior de um cárcere, no lugar onde vai o limbo, o esgoto, aonde passam as fezes dos presos, está com as costas todas abertas de vergonhas, depois de ter sido torturado por fazer a coisa certa. Me diga aí, como é a pressão psicológica de ser capturado por fazer a coisa certa, está machucado e perto da meia-noite, de vez se tornar escravo da murmuração, se torna discípulo da oração e começa a orar e começa a adorar. Diga-me aí, como é que é esta experiência? Eu não tenho dúvida que ele diria: irmã Camila, esta experiência foi sobrenatural. Estávamos eu e Silas, e daqui a pouco começamos a orar, e de repente o alicerce da cadeia começou a tremer, e começou a balançar, e começou a balançar. A cadeia tinha 3 níveis de cárcere: superior, intermediário e o inferior. Eles estavam no último, e tudo começou a tremer. Eu estou falando de uma construção de mais de 500 anos da época, e ela começou a tremer, e eu nunca vi isso. Começou a tremer e abriu só a tramela. Eu estou falando de uma oração que causou um grande mover para tratar de uma área específica. Às vezes os outros não entendem por que a gente faz tanto barulho. Para que tanto movimento? Será que é tudo lata vazia? Não, irmão. Aqui o mover é grande, mas Deus sabe andar em áreas específicas. O tremor foi grande. Deixa eu chamar de lata vazia. Deus sabe aonde a gente precisa da ação dele. O texto vai dizer que tudo tremeu, mas nada caiu. Porque você não pode fazer uma oração que derruba você. Aleluia. Louvado seja o Se o cárcere treme e tudo cai, os primeiros a morrer são quem? Por isso que tem gente morrendo, porque está fazendo as orações erradas. Não! O mover é grande, mas a oração é perfeita. Sacode tudo, mas não cai nada, só abre a tramela. Eu imagino que se ele estivesse aqui nessa noite, ele nos diria: olha, foi uma experiência maravilhosa. E eu diria: mas diga aí, foi a maior de todas? E ele diria com certeza: olha, foi maravilhoso, mas não foi a maior de todas. Ah, já sei, a maior de todas foi quando você apanhou, tomou-lhe uma soltada, uma surra, foi dado como morto, aonde a gente viu o primeiro termo do círculo de oração, aonde a igreja fez uma volta e aquele que estava como morto, de repente reviveu no meio do círculo de oração da igreja. Diga-me, Paulo, esta deve ter sido a maior experiência de sua vida. Eu não tenho dúvida que ele me diria: olha, esse dia foi bom, mas teve um dia melhor. Diga comigo: experiência. Diga de novo: experiência. Diga com âmago, diga experiência. Pega na mão desse crente e diga pra ele: é disso que você precisa. De uma experiência. Uma experiência verdadeira. Uma experiência genuína. Uma experiência que ultrapasse. Uma experiência que seja maior. Não. Eu sei que ao longo da vida você vai viver uma série de experiências, mas eu estou dizendo que você precisa de uma.
Uma que dê base a todas as outras. Uma que sustente todas as outras. Uma que seja mais forte do que todas as outras. E essa experiência deve ser a maior de todas por dois motivos. Primeiro, porque tudo que ele vai viver de sobrenatural depois depende do que ele viveu de sobrenatural nesse dia. Se ele estivesse aqui em carne e sangue, num divã de uma entrevista, ele diria: a maior de todas as minhas experiências está descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Porque não há absolutamente nenhuma outra experiência que supere a experiência de ter um encontro verdadeiro com o Salvador e sua alma. Não há absolutamente nenhuma outra experiência que seja maior do que encontrar-se com Jesus Cristo. Sabe por que você não vibra tanto quanto deveria? Glória a Deus! Porque você anda com ele, mas ainda não viveu uma experiência. É verdade, Jeová! E sabe por que você não chora tanto quanto deveria? Porque você já está há alguns anos com ele, mas ainda não viveu algo para marcar você. Aleluia! Deixa Deus. Experiência. Experiência não é ter maturidade do ministério. Experiência não é ter anos de teologia numa classe. Eita glória! Experiência não é ser jubilado como pastor apenas. Experiência não é ser itinerante há mais de 10 anos. Experiência é depois de tantos anos eu te fazer uma pergunta e você saber trazer para mim o que foi que te marcou, para você continuar pregando, para você continuar cantando, para você continuar servindo, para você continuar pastoreando, para você continuar crendo, para você continuar adorando. Qual é a sua experiência com Jesus? Qual é a razão de sua fé? Você está aqui por quê? Eu sei que eu grito muito, mas alivia um pouquinho o compressor para mim, por favor. Aleluia! Porque compressor é um troço que é assim, ele te ilude. Porque você fala baixo e ele diz, o som está alto. Você grita e ele faz assim. Eu conheço você. Entra ele no caminho de Damasco. E o texto diz que ele vai ser cercado. Oh. Agora veja, no caso de Saulo, a experiência dele não é a busca que ele quer ter. Porque vez ou outra você vai chegar ao conhecimento de algo que você não sabia. Não porque você está buscando aquilo de maneira direta, mas indiretamente o céu percebe que você está buscando alguma coisa. Tem gente que está aqui meio que no oba-oba, para falar bem a verdade. Eu vou lá porque tem muita gente. Eu vou lá porque tem americano. Eu vou lá porque disseram que a pregadora vai vir. Eu vou lá porque tem louvor. Eu vou lá porque tem isso. Você entrou e não sabia diretamente nem o que você estava buscando. Se alguém te perguntasse na portaria qual é o seu propósito, você ia ficar meio assim, assim, assim. Porque você não veio definido para vir. Mas o céu viu, ele está buscando, ele quer resposta. Ele quer descobrir alguma coisa que ele não sabe. Ela quer chegar ao entendimento de alguma coisa que está errada. Ele está indo pensando que está fazendo a coisa certa, mas não. Ele está fazendo a coisa errada, mas ele não sabe. É verdade, Ele não sabe. Verdade, papai. Vai entrando ele em Damasco. E de repente ele é cercado. Cercado. Cerca. Quando a igreja ora, Deus cerca. Não, eu vou falar de novo, você já vai entender. Quando a igreja ora, Deus cerca. Eu vou falar de novo porque você vai compreender já. Quando a igreja ora, Deus cerca. Quando a igreja ora, Deus cerca. Eu estou vendo um cerco de Deus sobre os 4 principais pontos dessa cidade. É resultado de oração. É resultado de oração. É resultado de oração. É resultado de oração. O que este cerco faz? Este cerco separa quem está fora de quem está dentro. Uma das últimas palavras definidas de
de Jesus aos seus discípulos no seu sermão era que eles viessem amar o próximo como amassem a si mesmo. Ele não estava falando apenas dos seus irmãos. Por fim, Jesus vai dar um choque de realidade nos seus discípulos, vai dar um choque de realidade social nos seus irmãos, e ele vai dizer o seguinte: ei, que bem-aventurança, que mérito vocês têm em amar o que vos amam. Isso não é generosidade, isso é reciprocidade, isso não faz você especial. Aí ele vai continuar: que benesse você tem em abençoar os que te abençoam. Isso não faz de você cristão. Verdade, Jesus. Fala mesmo, Deus. Fala, Deus. Agora eu vos digo, e disse ele: Aleluia. amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e abençoai os que vos amaldiçoam. Sobre essa perspectiva, eu não estou falando da igreja pós-contemporânea, eu estou falando da igreja primitiva, a igreja que tem apóstolos que andaram com Jesus, comeram com Jesus, caminharam com Jesus, sentiram o cheiro de Jesus, deitaram no peito de Jesus, sabiam o timbre da voz de Jesus, conheceram o poder de Jesus de maneira carnal, de maneira vívida. Entenda, essa igreja se reúne no cenáculo todos os dias para orar. Todos os dias eles oram. Eles não oram por casa própria, eles não oram por alimento, eles não têm campanha da casa, eles não têm campanha do carro. Essa igreja está focada em uma coisa: eu quero ver Jesus de novo, eu quero que ele volte, porque disse que ele ia e que ele voltaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 em diante, o texto diz que os pés de Jesus começam a subir da terra, os anjos vão adiante dele, e o Salmo 29 messiânico de Davi se cumpre naquela hora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Pedro e João estão ali, e o texto diz que o pé dele está subindo do chão e está sumindo, e por entre as nuvens ele vai indo, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta do céu, então ele diz: quem é este? O Rei da Glória. E eles dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Traduzido para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus some entre as nuvens, e a última palavra que eles ficam é essa: vamos orar, porque ele disse que vai, mas ele? Vamos orar, porque ele disse que vai, mas não nos deixará? Ele disse que foi, mas vai enviar outro que testifica dele, Espírito Santo. Vamos orar. Segunda-feira eles oram, terça-feira eles oram, quarta-feira eles oram, quinta-feira eles oram, sexta-feira eles oram, sábado oram também. Domingo eles oram, e segunda oram de novo, terça oram de novo. Estão orando, porque a adoração não se constitui no extraordinário, a adoração se constitui no devocional. Adorar quando tem fogo é mole, adorar quando tem pregador de fora é mole. Igreja não subsiste de festa, de congresso, isso aqui é momento de celebração. Igreja subsiste de devocional, escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de doutrina. Igreja subsiste de seriedade. E eles oram, de repente está um dia eles orando, de repente, porque quando Deus vê que você é ordinário, e coloque ordinário não no pejorativo, ordinário de ordeiro, ordinário de metódico, ordinário de diário, quando Deus vê que você tem disposição de ser ordinário, de ser devocional, de ser litúrgico: ah, hoje eu não estou bem, vou para a igreja. Ah, hoje eu estou bem, vou para a igreja também. Ah, hoje eu não estava com vontade, mas vou assim mesmo. Por quê? Porque sou crente sério de responsabilidade. Sou menino, Deus me chamou para ser filho com devocional. Aí o texto vai dizer que eles estão lá orando de maneira devocional todo dia. Eita glória! Devocional, ordinário. Glória, Deus! Aí o texto diz: e de repente, você não pode fazer de repente. De repente é coisa de Deus, não é coisa da gente. É verdade. E só Deus pode quebrar a rotina. Comece a quebrar a sua rotina e veja onde a sua vida vai parar. Comece a dar uma de crente maluco.
que não tem hora, que não tem dia, que não tem lugar. E veja aonde a sua credibilidade vai parar. Porque não é a gente que decide, é o céu que decide. É verdade. Veio sobre eles um vento impetuoso, veemente, soprou onde estavam. Só pegou quem estava dentro. Está pensando o quê? Que eu estou falando de quem está dentro do templo e fora? Não. Historicamente foi isso, mas profeticamente não adianta vir, tem que estar dentro. Não adianta botar camisa, tem que estar dentro. Não adianta sentar na frente, tem que estar dentro. Foram cheios, línguas repartidas. Essa é uma igreja marcada por oração. Complete para mim, essa igreja é uma igreja marcada por oração. Essa igreja é uma igreja marcada por oração. Paulo vai viver a experiência da conversão em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, porque a igreja orava. Agora veja, não quero que você imagine uma oração da igreja pós-moderna. Eu quero que você imagine a oração da igreja primitiva. A igreja que caminhou com Jesus, a igreja que se assentou com Jesus, a igreja que ceou com Jesus, a igreja que ouviu Jesus dizer: amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Vocês conseguem imaginar a igreja primitiva entrando dentro do cenáculo e começando a orar para Deus matar Paulo? Você consegue imaginar? Vamos ser honestos, essa igreja que andou com Jesus, você consegue imaginar? Vigília de oração, vamos orar, de 3 às 9 da manhã, entra todo mundo. Vocês conseguem imaginar? Eles de joelhos dobrados, boca não pode dizendo: mata ele, acaba com a vida dele, destrói ele está perseguindo a igreja, ele está acabando com a igreja, ele está matando os discípulos, ele destruiu a vida de Estevão, mata ele. Vocês conseguem? Conseguem? Se consegue, você pirou, né? Não. Uma igreja que caminhou tão perto de Cristo, aprendendo como se devia orar. Perdoai os que nos ofendem 70 vezes 7. Próximo é o que acolhe. Não interessa se é sacerdote levita, pode ser o samaritano. Como é que essa igreja está orando por esse homem? Você consegue imaginar qual é a oração da igreja? É só imaginar qual é a oração que você faz pelo teu filho que não quer ser crente. Ele é tão sem vergonha quanto. Ele não vem para a igreja não é porque não pode, é porque não quer. Vacilão da fé. Tem gente aqui que está chorando, alguém está rindo, mas tem mãe chorando, porque está aqui clamando por um filho chincheiro, que tinha tudo para ser um doutor, mas cismou que ia ser cheirador de cocaína. Prestes a tomar uma overdose, foi educado dentro da igreja e agora está por aí. Alguém está dizendo: mata. Beijou a filha de quem não devia beijar, resnou a mão em quem não devia reslar. Tem gente que está aqui que é parente de alguém que rouba o que não deveria roubar, toca onde não deveria tocar, entra onde não deveria entrar. Alguém está dizendo: mata. Alguém está dizendo: tortura. Alguém está dizendo: castiga. Mas tem um parente que vai na igreja e diz: irmã, ora pelo meu filho, irmã, ora pelo meu marido, ora pelo meu tio, ora pelo meu vizinho. E a oração não é mata, a oração não é prepara e leva, não. A oração é salva Deus, salva Deus, salva Deus. Nada é impossível para ti, salva Deus, salva Deus. Então a igreja não está pedindo para matar Paulo. A conjectura é tão lógica que o pecado não é fazê-lo, o pecado é não fazê-lo. A igreja está dizendo: salva. Aleluia! Glória a Deus! Salva. Porque a igreja não pode orar para matar. É verdade, Jesus. O Senhor diz: minha é a vingança, e Ele não compartilha as decisões de morte dele. Oh, aleluia! Salva. Olha o que o texto diz: chegando em Damasco, foi cercado. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quem está dentro do cerco? Saulo. Está entendendo, não? Deus está dizendo: quando você começar a orar, eu vou cercar ele aonde ele for. Quando você começar a orar, eu vou cercar ela no sacolão. Irmã, mas ela vai para a boate, eu cerco ela
cercado. Está cercado. Eu quero que você coloque o nome na sua boca de alguém que precisa ser alvo da sua oração. E comece a trazer o nome da pessoa na sua boca dizendo: está cercado. Está cercado. Está cercado. Cerca ele com oração de misericórdia. Cerca ele com oração de favor. As maiores experiências que a igreja viveu era quando ela trabalhava em favor do próximo. A maior experiência que Saulo viveu foi quando se encontrou com Cristo, que atende as orações. Aleluia. Cercou. Primeiro passo da experiência. O texto diz: Aleluia. Que ao ser cercado pelo resplendor de luz, vem comigo e diga: luz. Diga de novo: luz. Diga: luz. Conversão verdadeira, experiência real, precisa ser por intermédio da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. João capítulo 1, tipologia perfeita de quem é Cristo. O princípio era o verbo. Traduza verbo, palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está dizendo que Deus é a manifestação da palavra. E ele era Deus. Nele estava a vida. Se ele é o verbo, nele está a vida, ele está dizendo que a vida está na palavra. A vida está na palavra. Se ele é o verbo e a vida está na palavra, isso faz você entender por que diante de um sermão tão duro e tão forte, os discípulos vão indo embora e vão deixando Jesus. Aí ele vira para os seus discípulos e diz: e vocês não querem ir embora também não? Pedro vai ser iluminado, vai olhar para ele e vai dizer: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu vou para onde se a vida está contigo? Eu vou para onde se a minha vida depende da tua palavra? Eu vou para onde se o Senhor é o GPS do meu caminho? Eu vou para onde se o Senhor é o Waze da minha casa? Eu vou para onde se o Senhor é o aplicativo direto do céu que dá direção para a minha vida? Eu vou para onde se é o Senhor que me diz se eu tenho que comprar ou se eu tenho que vender? Eu vou para onde se os meus contratos só dão certos quando o Senhor me autoriza a assassinar? Eu vou para onde? Minha vontade, ela tem poder de voar, para pegar uma meia dúzia pelo ombro, sacudir e dizer: vai para onde, miserável? Para onde? Eita glória! Aleluia! Glória! Palavra, manifestação da palavra está associada à tipologia de luz. Diga de novo: luz. Então, quando você fala palavra, você está dizendo que você tem luz. Aleluia! Aí a Bíblia diz que ele foi cercado por um forte resplendor de luz. E na luz uma voz saía dizendo: eu sou Jesus. Glória! Toda experiência que não está na palavra não será eficaz. Eu vou falar de novo, porque nós estamos diante de dias de muitas manifestações. E você precisa aprender isso. Toda manifestação que não estiver com o seu crivo na palavra não será forte o suficiente para que a sua experiência seja verdadeira e eficaz. Aleluia, Deus. Volta e meia a gente vê alguém pregando uma palavra e alguém diz: uau, foi demais, foi mesmo. E aí, o que foi que pregou? Rapaz, eu não lembro, mas aí então você foi marcado pelo quê? Você foi iluminado pelo quê? Isso dilatou quem você? Seu sentido está baseado em quê? Você sentiu por quê? Qual foi a razão de sua fé? O camarada foi cercado pelo forte resplendor de luz. João vai dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida. Ele poderia ter dito: e a vida é o poder dos homens, e a vida é a revelação dos homens. Mas não, ele vai dizer: nele estava a vida e a vida era a luz. Aleluia! Por que luz? Porque até hoje, no campo da caricatura, a gente desenha uma lâmpadazinha na cabeça de quem teve uma ideia. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque acredita-se que a maior manifestação de luz é a quebra de toda a ignorância. Por que o Senhor não cercou ele de fogo? Por que o Senhor não cercou ele de óleo? Por que o Senhor cercou ele de luz? Porque ele precisa chegar ao conhecimento de algo que ele acha que sabe, mas está na ignorância. Eita glória! Está em trevas. Irmã Camille, que poder eu tenho contra as trevas? Você não tem, mas o texto diz que ele tem e por isso nos transportou.
do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que está em luz. Dá uma olhada para esse crente, vê se ele está com cara de transportado. Vê se tem luz no rosto dele. Vê se tem luz no rosto dele. Porque se tiver espírito de engano, a luz da palavra vai revelar. Se tiver espírito de confusão, vai ser dissipado pelo poder da palavra. A experiência verdadeira é uma experiência na palavra. O texto diz que ele foi cercado pelo forte resplendor de luz do céu. Aí o texto diz: olha o princípio da experiência. Caiu por terra, diga, caiu. Caiu. Aí quando você vai avaliar o texto no grego, na verdade não é caiu. Caiu é o que a gente usa na nossa transliteração do português. O texto no grego significa quedou-se. É o mesmo quedava-se que é atribuído a Maria quando Jesus entrou em sua casa, aonde o texto diz que Marta trabalhava, Jesus entrou, então ela quedava-se de joelhos diante de Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Então, na verdade, eu queria que você entendesse que não é caiu, porque quem cai, cai catando cavaco, cai ralando o joelho, cai quebrando perna, machucando o braço, ralando o cotovelo, sim ou não? Sim. Você consegue orquestrar uma queda? Só gato, gente. Não tem como. Dá-lhe uma trupicada, o pé vira, o joelho bate, o ombro esbarra, a cabeça manqueja. A coisa fica torta, porque queda não é queda abrupta, não é programada. Por que o texto no grego é o mesmo de Maria? E lá, Maria caiu? Não, Maria desceu depressa. Qual é a diferença? Quem cai é jogado pelo vento, pelo salto, pelo desequilíbrio. Agora, quem queda-se programa o arreio. Não, você vai entender. Quem cai trupica. Quem cai, cai descoordenado. Quem cai, cai desordenado. Quem cai não sabe como vai ficar porque caiu. Agora, e o quedava-se de Maria? Ela ficar de joelho. Traduzindo rápido do grego para o português, eles pensaram, vamos botar caiu, porque não tem como escrever tudo isso, porque o certo seria na transliteração, desceu depressa. Não. Pega na mão desse crente, pega na mão desse crente. Pega na mão desse crente, pega. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você dá uma riada para ver se destrava a coluna dele. E ele aprende a descer depressa diante das revelações de Deus. E ele aprende a descer depressa diante do poder de Deus. No 3, vai lá, 1, 2, 3, diga para ele, desce depressa. Desce depressa, desce enquanto dá tempo, desce enquanto você sente, desce enquanto o fogo te incendeia, desce enquanto a palavra está em movimento, desce enquanto o teu coração está batendo no peito, desce enquanto você discerne. Então, o termo ideal aqui não é dizer caiu, o termo ideal aqui é dizer desceu depressa. Desceu tão rápido que pareceu que caiu. Aleluia! Desceu tão rápido que pareceu que foi empurrado. Desceu tão rápido que pareceu que foi jogado. E por que nós afirmamos que não é cair, mas é descer depressa? 2 motivos. Primeiro, como é que alguém cai de joelho, mão espalmada e boca no pó? Ele caiu em posição de rendição. Como soldado ele sabe. Posição de rendição. Joelho, mão espalmada e boca no pó. Já rendeu muita gente. Quem já rendeu muita gente sabe como é que se rende. Como é que caiu com a posição de rendição? Não caiu, desceu depressa. Segundo ponto. O caiu é tão pejorativo no contexto que todo mundo quer empurrar o ombro do cavalo. Mas o cavalo nem está aqui. Irmão, mas irmão, fez uma conjectura hoje. O cavalo pode ser uma conjectura, mas é uma conjectura que não me dá tanto respaldo. Aí, irmão, mas e se tiver um cavalo? E aí ele caiu do cavalo? Mas e se por estar perto da entrada da porta ele estiver trazendo o cavalo pela rede? E se como romano ele não estiver na cela, estiver no carro? É para conjecturar? Então é melhor a gente ficar com o que está escrito. Segundo ponto do pejorativo do caiu. A queda se dá por desequilíbrio. A queda se dá por falta de coordenação. A queda se dá de maneira inconsciente, sim ou não? Você programa, vou descer do ônibus, vou tomar um tombo e vou dar de cara com a calçada. É assim? Não. Agora, quando você quer descer depressa, tu já programa. Rapaz, quando chegar nele, se cantar esse hino hoje, eu arrego.
Se Deus confirmar esse negócio que está no meu coração, eu me jogo. Não é assim? Por isso descer depressa não é cair. Aí começam as conjecturas sobre ele. Derrubou porque era soberbo. Caiu de cara na poeira. E a gente gosta de pregar isso no nosso culto. Porque Deus faz assim. Se não descer, ele derruba. E a igreja... Só que eu estou falando de experiência. E estou falando de experiência com Cristo. E experiência com Cristo não pode ser por força nem por violência. Não pode ser de maneira inconsciente. Não pode ser jogado. Não pode ser empurrado. Tem que ser voluntário. Tem que ser consciente. Tem que ser respaldando os sentidos do corpo. Irmã Camila, então o que aconteceu? Ele não caiu, ele desceu depressa. Por quê? Porque ele reconheceu que era Cristo? Não, ainda não sabia. Mas percebeu que diante dele estava alguém que era maior. Ficou assustado. Nunca viu voz saindo da luz? Desceu. Alguém diz, a ciência diz, não. Foi um nível de aneurisma, não sei o que, bateu não sei aonde. Ele perdeu a consciência e ficou cego. Não, irmão. Ele não caiu de cavalo, não tinha cavalo, porque isso aqui é uma experiência. Irmã Camila, o que você está afirmando? Eu estou afirmando o que está escrito. Se é uma experiência, envolveu os sentidos do corpo, porque conversão é transformação. Transformação depende de experiência. Ninguém se transforma no seu estado de matéria original. É necessário alguma coisa acontecer. Aleluia! E o que aconteceu? Aconteceu que ele sentiu. Sentiu. Eu falei que experiência é chegar ao conhecimento de algo que não sabia, fazendo uso de todos os. Aqui tem tudo. Aqui tem arrepio, aqui tem nuca arrepiada, aqui tem emoção, tem coração apertado, tem uma mistura de angústia com ansiedade, medo, temor, respeito. Qualquer experiência que te toca te faz ter uma realidade evidente no corpo. Tem gente que não pode ver o morto porque desmaia. Tem gente que quando passa um acidente não pode olhar, porque senão fica trêmulo, dá dor de cabeça, se sente mal. Porque tudo aquilo que os olhos veem, o coração sente, o corpo reage. Os olhos são a concupiscência da vida. Os olhos são a janela da alma. Os olhos são a candeia da vida. Os olhos nunca se cansam de olhar. Tudo que os seus olhos olham, eles experimentam alguma sensação. Por que alguém tem vício de pornografia? É o estímulo do corpo através do olhar. O que está acontecendo? Está acontecendo que diante daquilo que ele viu e diante daquilo que ele ouviu, ele não resistiu. Quem é que já perdeu as pernas na hora que tinha que correr? Hã? Você programou isso? Não. Mas diante do que você sentiu, essa foi a sua reação. Vai entender agora e eu já caminho para concluir. Presta atenção. Diante do que ele sentiu, ele não precisou ser derrubado. Porque diante do que ele sentiu, ele não resistiu. Aleluia, Deus. Aí você diz, irmã Camila, será que isso é possível? Um cabra sanguinário que, em vez de ter você apedrejado até a morte, que tortura, que pega mulheres pelo cabelo, homens, e tortura até jovens. Ele tem todos os defeitos, mas ele não tem um defeito presente no século 21. Qual? Ele tem erros, ele tem falhas, mas ele é fiel ao que ele sente. Da glória! Aí chega alguém aqui que não é torturador, não é assassino, não é violento, não é sanguinário. Pelo contrário, irmão, quando eu vejo alguém, eu tiro até a roupa do meu corpo. Se meu irmão não tiver, eu entrego da minha geladeira. Mas quando está na casa de Deus, dependendo do que sente, resiste. A glória está descendo e você resiste. A palavra de Deus está te moendo e você resiste. Aleluia! Cruza os braços. Eita glória! Estatela que nem um dois de pau. Aleluia! E fica tentando entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. E o couro está comendo, Jeová está falando, a palavra está sendo pregada. Os louvores glorificam o nome de Deus. Deus está sendo adorado. Aleluia! E aí a gente pergunta, por que você não reage? Se é porque não sente, faz muito bem. Agora, a minha preocupação é quem vem para cá porque ama a Deus.
Vem para cá porque teme a Deus. Aleluia. Vem para cá porque acredita em Deus. Aleluia. Poderia seguir qualquer religião, poderia entrar em qualquer caminho, mas não. Quando precisa, clama o nome de Jesus. Aí quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Deus hoje? Ele sente Deus, fala com Deus, prega a Deus e diz, não, hoje não. Você é infiel. Você é incoerente. Por quê? Porque você não consegue fazer o seu corpo obedecer um comando dos seus sentidos. Aleluia. Isso é muito sério. E agora eu não falo só para quem veio aqui olhar, mas falo para quem diz que serve ao Senhor. Você diz que serve ao Senhor, mas não se rende ao seu chamado. Diz que serve ao Senhor, o Espírito da profecia te toma e você diz, eu não vou não, vou ficar me olhando, depois que o culto acabar eu vou lá. Só que obedecer a Deus não é só fazer o que Deus quer. Obedecer a Deus é fazer o que Deus quer na hora que Deus manda. Sabe por que você não fala em línguas? Porque você está esperando qual é o dialeto para saber como é que se fala. Quando você abrir a sua boca e deixar trupicar do jeito que sair, você não vai ficar preocupado em falar a língua que eu falo ou a língua que ele fala. Você vai falar a língua que tiver na tua boca. Sente a presença do fogo, sente o avivamento do fogo, mas não tem coragem de abrir a boca. Ei, Deus te trouxe aqui e está dizendo para alguém, se você sentir, desce depressa. Não espera ir para casa não. Desce hoje, não espera domingo não. Desce agora. Quando você sentir, desce. Sentiu vontade da glória, dê glória. Sentiu vontade da aleluia, dê aleluia. E está sentindo o fogo do Espírito, dê um salto da sua cadeira. Reaja diante das manifestações do Espírito. Sensorial. Sentimos, nos movemos, existimos, fazemos. Desceu. Presta atenção que eu vou concluir essa experiência. Desceu. Fala para os dois baixinho para ele ficar sem graça. Desce logo. Eita glória! Desce logo. Se arreia logo. Vem para Cristo logo. Faz missões logo. Mas eu estou esperando ser ordenada a ser missionária, não. Quando a ordenação vier, ela já vai te pegar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Não é a unção que sai do vaso, é a unção da escolha soberana de Deus que começa a fazer a diferença. O restante é evidência. Desce logo. O pavio de algumas pessoas está quase apagando, porque elas querem cronometrar os sentidos. Quando o culto acabar eu faço, quando ela estiver sozinha eu falo. Quando Deus me der uma oportunidade, Deus está dizendo, eu estou te dando poder. Aleluia! Para que você crie oportunidades. Duas coisas eu aprendi na minha vida com Deus. Primeiro, fazer a vontade de Deus não é fácil. Segunda, fugir dela dá mais trabalho. Dá uma olhada para essa pessoa que está com cara de fujão, tô sentindo. Tá com uma cara de fujona. E diga para ele ou para ela, desce logo, desce logo, desce logo, prega logo, canta logo, solta o glória logo, anuncia Cristo para tua família logo, vive o teu ministério logo, receba o batismo do Espírito Santo com fogo, com fogo, com fogo logo. Receba cura, receba glória. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João são ensinados por ele. Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como já é. Lá no Rio a gente é carioca, a gente fala já é. Fulana, paga uma coxinha de galinha pra mim, já é. Aleluia! Não tem 10 reais, já é. Vai pra vigília logo, já é. Na hora, considere feito. Olha o que ele diz. Teu reino se manifeste na terra como é no céu. Como é que é no céu?
Hã? Jesus deu uma dica de como é que é no céu. No céu não é para ontem nem para amanhã, no céu é para já. Diz assim: e tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou pensar. E tudo que pedires ao Pai em meu nome vai entrar no arquivamento de 15 dias para ser aprovado pelo Conselho dos 24 Anciões. Não, vai dizer: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Na hora. Me apresente um milagre do Novo Testamento que Jesus disse: espera. Me apresente. Não. O leproso chegou: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Eu quero. Quando? Agora. Ser limpo. Paralítico no tanque de Betesda. Quer explicação? Ah, eu queria, mas quer explicação? Eu quero. Levanta, toma tua cama. Centurião: olha, eu tenho um servo, ele está doente, vai morrer. Me ajude. Ele diz: vamos lá na sua casa. Ele diz: não, eu conheço a tua autoridade, porque eu também sou homem de autoridade. Quando eu digo mando, acontece. Então basta uma palavra e vai acontecer. Ele disse: então vai, já está de pé. Chegou em casa mais tarde e disse: vem cá, como é que está o menino? Está curado. Que horas foi isso? Foi da hora. Nossa, foi na mesma hora que ele liberou a palavra. Para me converter a Cristo, o que eu preciso para viver a verdade do Evangelho, o que eu preciso para ter poder de Deus na vida, o que eu preciso para viver uma vida ministerial que execute o reino de Deus na terra. Você precisa parar de frescura, você precisa parar de burocratizar o reino de Deus. Eu estou fazendo um seminário, quando eu terminar um seminário, a minha cara. Só falta um ano para teologia. Quando eu terminar, estou fazendo pós-graduação em cultura de... Vai ser. Tudo bem, maravilhoso. Adquira todo o nível e poder de conhecimento em quem Deus é. Estude, se esforce. Só não espere concluir isso para começar a viver isso. Olha, ele se rende, vai para o chão e diz: quem és, Senhor? Ele sabia que era Cristo? E por que estava de joelho? Porque ele sabia: eu não sei quem é, mas já sei o que preciso para estar aqui onde eu estou. O quê? Já sei que quem está diante de mim é maior do que eu. Você está dizendo: não, primeiro eu estou estudando a história dessa igreja. Tem que saber como é que fundou, de onde veio, quem falou, quem é esse cara que está sentado ali. Vou pegar um dossiê do irmão ali também. Não é assim não, irmã Camila. Não é assim não, e não será de jeito nenhum. Porque você está burocratizando o que deveria ser sentido. Não, irmão, eu estou lendo Gênesis. Quando eu chegar em Apocalipse, eu decido se eu vou servir a Deus ou não. Eita Deus! Vou perguntar de novo: Paulo sabia que era Cristo? Sabia que era Cristo? Mas já estava rendido, sim ou não? Por quê? Eu não preciso saber tudo que ele é, basta eu saber que ele é maior do que eu, que ele é mais forte do que eu, ele é mais poderoso do que eu, e que eu estou diante dele. Curvado e rendido, ele reconhece o senhorio de Cristo. O ladrão da cruz do Calvário que foi salvo e já está com Cristo no paraíso, tomou Santa Ceia? Desceu as águas batismais? Esteve entre alguns sermões de Jesus? Sentou à roda da mesa? Participou da Páscoa? Festejou em Jerusalém? Viu a multiplicação? Entrou no deserto? Subiu no Monte das Oliveiras? Viu a transfiguração? Mas está no céu. Por quê? Porque reconheceu o quê? Gênesis? Apocalipse? Burocracia? Batismo de João? Revelação? Ancião? Apocalipse? 7 cartas? Não, porque disse: Senhor. Acho que ficou aqui um pouquinho para dar um som do outro pastor. Estou com vontade de andar para trás. Ele disse: Senhor. Ele disse o quê? Vem comigo sem preguiça, porque na época do forró tu ficava até 3 horas da manhã na rua e não sentia cansaço. Agora tu foi levado com sangue, não foi com vinagre nem com cachaça. É o óleo do Espírito.
Enquanto eu prego, você olha para um e para outro. Será que está de gravata? Será que pode andar assim? Mas o outro é mais social. E as meninas têm que botar essa blusa, e eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, e tenho que deixar aquilo outro. Aleluia. Jesus está dizendo, esse é teu problema. Você quer saber o que você pode usar e o que não pode usar. Você quer saber o que pode beber e o que não pode beber. Quando você deveria estar dominado pela consciência de quem é o... Chegou para pregar numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Aleluia. A gente pegou o carro. Estava ele e meu sogro. Pegou o carro, deixou o carro na porta da igreja, a igreja cravejada com uma decoração balística. Deixou o carro no canto, saiu e fez assim. Pipi, trancou o carro. A galera que manda no pedaço se ofendeu. E falou, ô meu amigo, assim o senhor ofende a gente. Não precisa fechar, nós estamos aqui para isso. Cuidado que é do senhor. Meu marido imediatamente, um homem lúcido, crente, inteligente. Desculpa. Destravou na hora. Entrou e foi adorar Deus. Consciência de hierarquia, isso não tem nada a ver com o quesito espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. Consciência de hierarquia, de saber quem está no comando naquela hora. Glória a Deus. Aí você está aqui, Deus já revelou tua vida, já tocou no teu coração, tu já arrepiou, tu já chorou. Tu já veio aqui, pastor, a unção de Deus já te derrubou, você levantou curado, tinha caroço, não tem mais, mancava, não manca mais. Estava triste, não está mais. Tem gente que está procurando medo da síndrome do pânico até agora, tá dizendo, meu Deus, já passa das 10 e eu não estou sentindo nada. Está curado. Fica aí. Querendo burocratizar a coisa. Jesus está dizendo, ei, não é a saia dela, não é o coque dela, não é a unção dele, é você saber a hierarquia de quem manda na parada. É você saber quem te trouxe, é você saber que eu sou dono do querer e do efetuar. É você saber que você se arrepiou como testificação da minha presença. Meu irmão, eu estou embaixo do ar-condicionado, debaixo de 2.000 pessoas com esse calor. Foi a presença do Espírito Santo te passando aí, fazendo você sentir na pele aquilo que você já sentiu no seu coração. Rende, Paulo, quem és? Senhor. Ele responde, eu sou Jesus, aqui tu percebes. Jesus não tem prazer em te deixar com dúvida. Você está aí, Senhor, eu canto, eu prego, o que eu faço? Chamado parado, chamado parado, chamado parado, não me irrita, chamado parado. Eita glória! Era para ser uma potência na mão de Deus, já era para ter profetizado uns 3, imposto a mão nos 7, batizado uns 5. Está parado. Aí eu pergunto, por quê, irmã? Por quê, irmão? Não, irmão, porque eu estou esperando ter um discernimento. Eita glória! Por que discernimento? Não, porque eu preciso saber para que eu fui chamado. Eita. Não, você não quer saber para que você foi chamado, você quer escolher o chamado. É verdade, Jeová. O que isso significa? Por que o Senhor respondeu a ele? Porque ele desceu primeiro para perguntar depois. Aleluia. Aleluia. Você fica perguntando de pé. Olha, Senhor, porque eu estou disposta a fazer a tua obra, eu só preciso que o Senhor me diga. Se eu termino a faculdade ou se eu largo agora. O Senhor está dizendo, não. Você tem que estar disposto a fazer o que eu quero que você faça, independente de como você está. Desce primeiro e pergunta depois. Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu percebe. Aí o texto diz, após viver essa experiência, após viver essa transformação, sentidos do corpo diferente, o corpo envolvido com o que está acontecendo, reconhecendo o senhorio de Cristo. Ele começa no chão, começa por baixo, mas o Senhor diz para ele, ponte de pé. Porque você pode, ao longo do processo de experiência, ter que descer
Mas isso não significa que você ficará por baixo. Aleluia. Ao longo da experiência pode ser que você tenha que se desfazer de um bem que foi adquirido de maneira ilícita, faz parte do processo, mas isso não significa que você ficará por. Ao longo do processo da experiência, pode ser que você tenha que renunciar um relacionamento que não faz parte do cerco de Deus. Esse cara que só queria se aproveitar de você ficou fora do cerco, porque ele só queria sexo, nunca quis casamento. E você diz, irmã, mas eu vou perder? Eu vou começar assim por baixo? O Senhor está dizendo, fique tranquilo, porque você entra na minha presença assim, mas não sai assim. Você entra assim, mas eu não te despeço assim. Você entra perdendo, mas sai ganhando. Você entra renunciando, mas sai melhor do que merece. Você entra descendo, mas sai subindo. Veja, diante da experiência que Paulo estava vivendo com Cristo, ele desceu, mas o texto diz que depois da experiência, Jesus disse para ele, levanta-te. Pega na mão desse crente debaixo da unção pra gente fechar junto, vambora. Pega na mão dele com firmeza e diga pra ele ou pra ela, você não vai sair por baixo. Fecha o corredor, já ficou de pé, vamos todo mundo então. Oh, aleluia, pega na mão dessa pessoa e diga, você não vai sair por baixo.